Olá, minha gente. Aqui, nesta quarta-feira à tarde, são 18h19, estou vendo aqui no computador, para bater um papo com vocês, pensando em voz alta. Quero que vocês me ajudem a refletir sobre o que está acontecendo em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Vamos começar pelo Brasil. Eu tenho visto algumas declarações do nosso presidente da República que me impactaram. Quero confessar a você que sim. Ele disse que a influência dele, política, ideológica, é do Henry Ford, é fordista. Bom, o que é o Fordismo? O Ford era nazista. O Ford criou a linha de montagem. Linha de montagem correndo, os trabalhadores fazendo cada etapa da produção do automóvel, que era o objeto do trabalho do Henry Ford. Mas ele suportava tudo isso no Taylor. O que o Taylor dizia? O Taylor dizia que você aumenta a produtividade com a especialização do trabalho. Então o Ford queria, na linha de montagem, cada setor, trabalhadores especializados, para fazerem o mais rápida e o melhor possível o seu serviço. O Ford dizia que os trabalhadores deviam ser bem alimentados e que eles deveriam, na vida, poder comprar com o produto do seu trabalho os bens que produziam. É um troço bacana. Mas ele não admitia que o trabalhador desse um palpite sobre a produção, sobre a linha de montagem, sobre os mecanismos. O trabalhador era para se especializar, comer bem. Eu vejo isso numa comparação com o escravo numa fazenda produtiva de um senhor de escravos inteligente para a época. Ele queria os seus escravos bem alimentados para que eles aumentassem a produtividade. A fazenda era um negócio. Então, o Henry Ford, que queria que os trabalhadores se alimentassem bem, não admitia que eles evoluíssem intelectualmente durante a produção. Ele não aceitava palpite de operário. E era partidário do nazismo. É interessante isso. Interessante para a gente entender a evolução do Lula ao longo da sua atividade política. Eu acho que temos que refletir sobre isso. Por outro lado, o governo do Lula, com o Haddad agora, que criou o arcabouço fiscal, isso, o arcabouço fiscal não se sustenta se não houver cortes em despesas. Despesas, evidentemente, dos programas sociais. Isso mostra que o arcabouço fiscal foi mais ou menos igual ao projeto do Haddad no governo do Bolsonaro, com algumas mínimas atenuantes. Mas agora ele e a ministra do Planejamento anunciam que o governo sabe que poderemos ter cortes, que deveremos ter cortes. E o Haddad diz que a preocupação da Faria Lima, dos investidores, é legítima, que eles estão preocupados com o Brasil, mas é a preocupação dos donos do dinheiro. Então, minha gente, será que nós não estamos embarcando no mesmo projeto do liberalismo econômico do Haddad? Vamos pensar lá atrás. A Petrobras tem 67% de ações privatizadas hoje. Começou com o Fernando Henrique, a ponte para o futuro, ele e o Enzo Faleto. Continuou pesadamente com o Gabriel e o Lula. Nós colocamos o Lula na presidência da República com um esforço brutal. Eu entrei de corpo e alma nisso. Acreditava na evolução cultural e ideológica do Lula. Mas agora, com essas reflexões que estou fazendo, eu fico meio perplexo com algumas coisas. Mas me ajudem a raciocinar sobre isso. Aqui no Paraná, o Lula fez o pedágio que o Bolsonaro não teve coragem de fazer, junto com o Rato. Foi o Lula que fez. O BNDES, do governo do Lula, apoiou com ação e omissão a venda da Copel, sem a menor sombra de dúvida.
E a nossa companhia de saneamento básico, a Sanepar, está sendo vendida com o tal do PPPI, Parceria Público-Privada de Investimento. Vender um dom de Deus. A água é um dom de Deus. A água não poderia nunca, no meu entendimento, ser objeto de mercância, de apropriação privada, porque ela é fundamental para a vida de todos nós. Mas quem está fazendo isso é o governo do Lula, através do PPPI, que foi criado pelo Haddad. Ele confessa que a redação, a ideia original é dele, e foi apresentado ao Congresso Nacional pelo Paulo Bernardo lá atrás, e foi aprovado. Então, minha gente, para onde é que nós estamos indo? Como é que vão ser esses cortes? Não, o produto interno bruto está aumentando. Eu lembro da Maria da Conceição Tavares. Você que me assiste aí, você come produto interno bruto? Toma café da manhã de produto interno bruto? Os ricos estão ganhando muito dinheiro. O pessoal da agricultura unificada, monopolizada, está ganhando muito dinheiro. Mas está faltando comida a preço razoável na mesa dos brasileiros e dos paranaenses. Mas vamos voltar aqui para o Paraná agora. Eu entrei nessa eleição sem partido, sem dinheiro, sem tempo de televisão e de rádio e desapareci. Eu não fui candidato. Aproveitei para deixar algumas ideias para algumas pessoas que me escutassem em programas de pesquisa e discussão na internet, mas foram realmente muito poucos. E os candidatos do PT e da Frente da Esperança e os candidatos do governo do Estado, do Ratinho, não apareciam nesses debates, se recusavam a discutir comigo, fugiam de todos. E quando eu tive a oportunidade de debater num programa da Globo, no último, aliás, hoje eu me pergunto, como é que a Globo me introduziu nesse programa se eu não tinha partido com parlamentares na Câmara Federal e tudo mais? Ela permitiu, porque ela estava, de certa forma, apoiando a Cristina Grêmio, e se não me deixasse entrar, não teria justificativa para pôr a Cristina também. Aliás, quero dizer que, pessoalmente, eu simpatizo com a Cristina. Ela é filha de um amigo meu, amigo chegado, próximo, o Heraldo Grimel, foi meu colega de turma e nós praticamos esportes no Colégio Estadual do Paraná juntos. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná e depois no Internato Paranaense, que é o Seminário Marista. Mas a Cristina me é simpática. O último debate, o primeiro debate do Paraná, da Cristina e do Xavier Pimentel, o Pimentel agredia muito, dizendo que a Cristina não sabia nada, que ela não tinha programa para nada e tal. E a Cristina se defendia, batia, e num determinado momento ela, para justificar o fato da falta de preparo, aliás, os dois não têm preparo para ser prefeito de Curitiba tecnicamente, mas pode se assessorar muito bem, dependendo do partido ideológico que venham a ocupar, pelo partido pelo qual venham a optar. Mas ela disse que o Rato era um apedeuta, sem conhecimento. Ela não explicou que ele não fez grupo escolar nem nada, e depois entrou numa faculdade aqui internacional de Curitiba, um troço frio. E ela disse isso, mas ela disse para dizer que o Rato, na visão dela, tinha sido um governador muito prestigiado, é um governador muito prestigiado, e que não podia, o Pimentel, dizer que ela, como jornalista, não poderia ser prefeita por falta de experiência na área. Aliás, o Pimentel também não tem experiência alguma na área, e isso é comprovado pelas bobagens que o governo fez até agora nas políticas sociais. Mas depois a Cristina vem para a internet e faz um baita elogio para o Rato. Não entendi, Cristina. Não entendi. O Rato é uma maravilha, ele é altamente prestigiado e tal, um bom governador, eu o admiro e tal. Então você admira a venda da Copel, Cristina? Você admira a venda da Sanepar? Você admira a retaliação e a venda em pedaço do Porto de Paranaguá? Você admira o pedágio que foi feito pelo Rato e pelo Lula, com mais 15 praças e preços rigorosamente absurdos? Não entendi o tipo de explicação.
Até porque hoje, nas pesquisas, se não me engano, na Quest que eu vi, o Rato já tem uma rejeição de 58% ou 58,5% em relação ao candidato que ele vem a indicar. Então o pessoal diz, não aceitamos. Então, eu acho que a Cristina, desta forma, se assemelha ao Pimentel. Então, ela é a favor também da venda das escolas públicas que o Rato está fazendo. Ela é a favor de botar na gestão das escolas um policial de qualquer categoria, qualquer patente, a polícia civil, militar, essa bobagem monumental. Não é possível que isto seja assim. Eu não entendi. O que a gente pode esperar disso? Se são os dois pensando a mesma coisa, nesse liberalismo tolo, nessa supressão do Estado, se ela é também a favor do corte das políticas públicas compensatórias, que são sempre, a meu ver, e devem ser provisórias, mas são necessárias no momento em que o povo está em dificuldade muito grande, mas o fundamental é o desenvolvimento econômico, industrial, a valorização e a qualidade das escolas, para que as pessoas mais pobres tenham a oportunidade de intelectualmente subir, se classificar e avançar no desenvolvimento do Brasil. Será que eles são iguais? Se são iguais, não deviam ser adversários. Era a Cristina candidata e o Pimentel vice, ou vice-versa, porque seriam a mesma coisa. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso ainda. Pode ser também a indução de um marqueteiro desinformado que tenha levado a essa situação, de um e de outro. Mas eu estou aqui observando as coisas. E eu gostaria mesmo de discutir com vocês isso. A minha posição vocês conhecem. Eu fui deputado estadual, eu fui senador, eu fui prefeito de Curitiba, eu fui governador do Paraná. E eu sou um nacionalista progressista. Eu sou um brasileiro que acredita no Brasil, que acredita no nosso povo, que acredita que bens públicos não podem ser doados para grupos privados. Veja o que está acontecendo lá em São Paulo, com a eletricidade doada para uma tal de Enel. Enel, em português, a força da palavra termina no EL, a Enel italiana. Veja o que está acontecendo aqui, estão vendendo agora a Celepar. Quando eu fui governador, logo no começo eu recebi um documento para assinar para entregar a Celepar para uma tal de Montreal e mais uma outra empresinha que estava operando também. Eu não aceitei aquilo. Eles diziam que era impossível extrair carteira de motorista e certificado de propriedade sem a privatização daquilo no grupo. Eu disse que não. Chamei o meu diretor da Sanepar, meu presidente, que era o Mazzoni, e entreguei para a Sanepar. Numa semana, a coisa estava resolvida, sem custo algum. E o custo, à época, era uma coisa fabulosa. 18 milhões de reais, mas à época, hoje seria o que? 180, 200 milhões? Não sou preparado para fazer esse cálculo, mas é um absurdo. Mas estão vendendo agora. Eu não deixei privatizarem a Copel. Eu fui com o Fachin, o que hoje é ministro do Supremo, para o Tribunal Arbitral de Paris defender o Paraná, defender o custo baixo para a nossa gente. E quando fui governador, naquela crise de 2008, 2009, com Lehman Brothers quebrando os Estados Unidos em desespero, nós conseguimos manter o nível de emprego e o preço da energia elétrica foi o mais barato do Brasil. 75% de desconto para irrigação rural, irrigação agrícola. Os mais pobres não pagavam coisa alguma. Empresas que não demitiam operários e estavam em regiões que precisavam de operários no estado do Paraná tinham tarifas especiais. E o lucro da Copel foi fantástico. Eles diziam que ela tinha que ser vendida porque dava 340 milhões à época de prejuízo para o Paraná. Eu acabei com a imoralidade, tirei os picaretas de dentro da empresa, acabei com a terceirização. E o lucro logo no primeiro ano foi de 1 bilhão e 400. Depois subiu 4, 5, 6, não sei como é que está hoje, mas deve estar acima disso. Mas foi vendida a empresa. Então é isso que o Pimentel e a Cristina querem. É por isso que elogiam os dois o rato. Não tem cabimento, minha gente. Vejam bem, eles tinham vendido a Copel. Eu impedi que ela fosse privatizada. E Curitiba foi declarada
a capital mundial do software livre. Uma coisa importantíssima. E com esse software livre, sem o software proprietário comprado e pago, nós tivemos uma economia simplesmente brutal para o Estado. Por isso, nós conseguimos fazer escolas, hospitais, fizemos o Estado se desenvolver de uma forma extraordinária, as rodovias livres do pedágio, da liberdade, as vias da liberdade. Foi um governo porreta. Eu saí com 83% de apoio. Mas depois, o que aconteceu comigo? Eu, no Senado da República, tive que defender a Dilma e o PT, porque o que queriam fazer com o Lula era um absurdo e o que fizeram com a Dilma um crime que não tinha suporte legal algum. Hoje vocês estão vendo, derretendo aí o tal do Sérgio Moro. Se vocês derem uma olhada na mídia do Paraná, de Curitiba, está aí o Ney Prévost dizendo o diabo do Moro. Impuseram a mulher do Moro como vice-prefeita do Ney Prévost e abandonaram na campanha. E o Ney está dizendo os diabos, chamando de traidor, de tudo que você pode imaginar. É o que é o Sérgio Moro. No começo, esse Moro me entusiasmou, porque eu imaginei que ele era um guerreiro contra a corrupção. Mas não, ele estava a serviço dos interesses das grandes empresas americanas, quebrando as grandes empresas brasileiras, desempregando centenas de milhares de pessoas. E, com a sua vaidade reforçada, participando de programas de televisão importantíssimos nos Estados Unidos. Minha gente, nós temos que começar a entender isso. Como é que nós vamos votar nessa eleição? Em quem? Quem é que é o mal menor? Eu já disse a vocês que, pessoalmente, eu tenho uma simpatia pela Cristina, que é filha de um colega de escola meu, que era muito meu amigo. Mas eu fico pasmo com essas posições colocadas no debate eleitoral e na internet. Me ajudem a pensar. Há uma unidade dialética, é a negação da negação. Você tem que tomar sempre partido da posição que seja menos prejudicial para os objetivos desejados no município, no Estado e no país. Então, me ajudem a refletir. E eu quero continuar batendo um papo com vocês aqui. Eu acho muito bom isso. Eu não fui candidato a prefeito. Eu não tinha partido, eu não tinha horário na televisão, no rádio, eu não tinha dinheiro, enquanto eles gastaram fortunas. Né? Eu já vi hoje aí que o Pimentel já gastou 14 milhões de reais. Eu não consegui pouco mais de 100 mil reais para fazer a campanha. Não gastei mais do que isso. Não tive condição de rádio, de televisão, de internet suficiente para colocar as minhas ideias. Mas eu, quando fui prefeito, fui considerado o melhor prefeito do Brasil. Eu fui o prefeito das administrações regionais, das escolas integrais, das creches. Eu fui o prefeito que atendeu as pessoas, o povo. E por isso eu me elegi. Pelo velho MDB de guerra, que se transformou hoje num balcão de negócio, na mão desses picaretões aí. Mas estou aqui batendo um papo com vocês. Nós temos tempo até o dia da eleição. E eu quero tomar uma posição em conjunto com vocês, que apreciam o que eu digo, que respeitam o que eu penso, que avaliam com clareza a minha carreira política e que me ajudem a pensar e a decidir. Um abração do Requião. Primeiro você precisa me dizer onde está. Acesse